Primeiro vou me apresentar, né? Eu sou o Capitão Mabeli, eu sou dermatologista, sou cirurgiã dermatológica lá do Hospital da Polícia Militar, e é com muito carinho que eu estou aqui hoje, dividindo um pouquinho com vocês, né, sobre a dermatologia, essa área tão apaixonante que é a dermatologia. Queria alinhar um conceito com vocês, que nós vamos falar de coisas especificamente dermatológicas, mas transitando na área também, né? A gente fala um pouco sobre a pediatria e a parte da obstetrícia. Então, assim, caso haja dúvida ou caso não haja um consenso, sempre tire dúvida com o médico que está assistindo vocês, porque realmente algumas coisas não são muito bem, como eu vou dizer, as coisas não são muito bem seguras, né? Então, é a próxima coisa que eu vou falar. Então, queria dar parabéns, né, a todos vocês, grávidos. É, Como a senhora Angélica falou, assim, filho não tem o que dizer de filho. Filho é mais do que um presente de Deus. É uma experiência de vida que nos torna pessoas muito, muito melhores. É um maior desafio da nossa vida, mas também é o mais gostoso. Então, eu vou começar falando sobre ética e gravidez. Então, por que existem tantas dúvidas? Porque não é ético, não é seguro conduzir estudo em grávidas. Muitas coisas do que sabemos hoje foram coisas ou que deram muito certo e continuam dando certo, ou coisas que deram erradas e foram proibidas. Então, na dúvida, não use, não faça, siga o conselho do obstetra, né, que está acompanhando. E hoje em dia a gente é muito bombardeado com essas questões de internet, né? Se a gente coloca lá alguma coisa de bebê, já logo vem um e-mail, um cronograma semanal que você vê como que está seu embrião, a fralda mais barata não sei onde, leite mais barato não sei onde. Então, assim, vamos ter um filtro bom, filtrar o que é bom para a gente e se ainda persistir a dúvida, se aconselhar realmente com pessoas que são da sua confiança. Porque nesse momento, o mais importante de tudo é a saúde do bebê. A gente né, fica no forninho por um tempinho e a gente precisa promover um meio saudável para isso. Então, aqui, essa classificação aqui do FDA é só um exemplo de uma classificação das medicações que são liberadas ou não para gestação. Então, geralmente, para gestante, a gente usa medicações da categoria A, no máximo B. A partir do grupo C, a gente não tem segurança nenhuma. E não é ético conduzir estudo em grávida. Se tivesse algum produto para tomar ou para passar, esse produto ele não passaria por comissão de ética nenhuma para a gente pagar com o preço da saúde de uma criança o estudo de uma medicação nova. Então, tudo que a gente sabe, muito do que a gente sabe foram coisas que deram errado e daqui para frente a gente faz coisas que são certas, que são seguras. Então, o que eu vou dizer? Eu, Mabel, eu tenho uma conduta mais conservadora, na dúvida não faça, ou pergunte para o seu obstetra. Mas como geradora de opinião, eu não posso, né, permitir certas coisas se me perguntarem, né, em consulta ou também falando em público. Eu vou pedir para que vocês façam as perguntas no final, porque eu não sei se a gente vai ter um tempo de Zoom, que geralmente são 65 minutos, uma hora. Bom, então os cabelos, né? Como é que ficam os cabelos durante a gestação? Em outros cursos eu já perguntei se as mulheres estavam felizes com os cabelos, algumas disseram que sim e outras disseram que não. Mas o que acontece é que quem tem tendência a ter pouco cabelo, o cabelo ele para de cair durante a gestação. Então, os hormônios da gestação fazem com que todos os fios do cabelo que eles entrem num ciclo de crescimento. Mas também acontece um fenômeno depois do parto que se chama o eflúvio pós-parto, em que é a queda de boa parte do cabelo 3 a 4 meses depois do parto. Eu passei por isso, é bem impactante, mesmo sendo dermatologista, eu fiquei bem ansiosa,
Mas, na verdade, são os fios que caem depois do parto, o que deveria ter caído durante a gestação inteira. Mas se você achar que essa queda está aumentada, procure um dermatologista, nós vamos te ajudar. Há maneiras seguras de ajudar lactantes, de ajudar essas mamães. Durante a gestação, nada a fazer, nada a suplementar. Mas depois do parto, tem coisas que a gente pode fazer para diminuir o impacto dessa queda. Bom, os cabelos em relação à tintura, isso é um tema extremamente controverso. Tem médicos que liberam, que é a grande maioria, e tem pessoas que não liberam. De natural mesmo, a gente só tem a rena. Só que a rena ela é indiana, né? A rena indiana. E ela é vermelha, e ela cobre mais os cabelos que são brancos. Para quem já tem cabelo escuro, ela só dá aquele tom avermelhado. Então, se for fazer tintura, pergunte para o seu obstetra, compartilhe essa dúvida com ele. Geralmente eles liberam a partir da 16ª, 20ª semana de gestação, é mais seguro porque já passou aquele período da embriogênese. E geralmente, se for para descolorir o cabelo, se pede para guardar 1 palmo de distância da raiz, porque, querendo ou não, mesmo que seja no fio, há um pouco de absorção pelo couro cabeludo desse produto. Então, compartilhe essa dúvida com seu obstetra e se me perguntar, Mabeli, você apoia? Eu vou dizer que nem sim, nem não. Eu não pintei, por segurança, por conservadorismo. Mas compartilhe com seu obstetra. Normalmente essa é a regra. Se for mecha, 1 centímetro a partir do couro cabeludo para frente, e outras tinturas são discutidas também, tá? Mas como formadora de opinião em geral, a minha resposta é não. Agora é uma fase que a gente não fica muito focada na gente. O nosso foco é uma vidinha que está né, lá no forninho. Alisar, gente, é nem pensar. Então, assim, muito cuidado com que os produtos que prometem alisamento, do tipo botox capilar, escova de chocolate, escova de qualquer fruta ou de qualquer sabor, porque, na final de contas, o que alisa são 2 coisas. Primeiro, é o formol. E segundo, são os tioglicolatos, né? São os alisamentos mesmo. E o que acontece é que muitas substâncias que são alisantes, por exemplo, o ácido dioxicólico, ele, quando ele é esquentado na chapa, ele também alisa, porque ele se transforma no formol. Então, você vai no salão, a promessa é de que não tem formol, mas chega lá, tá aquele cheiro forte, ou há uma área reservada para poder fazer alisamento de cabelo porque o cheiro é forte, ou as pessoas estão com a toalha no rosto, cobrindo os olhos, cobrindo o nariz, porque é irritativo. Então, assim, muitas vezes nesse curso de gestante, até cabeleireiras, né, que tem mais propriedades para falar sobre isso do que eu, mas o que eu posso dizer é que naquelas fórmulas lá que vem naqueles componentes pequenininhos lá que a gente lê quase com lupa, muita coisa quando é esquentada, na verdade, se transforma em formol. Então, para quem fica com a raiz inchada, tem um cabelinho mais ondulado, fica com a raiz inchada durante o crescimento na gestação, sabe, faz uma touquinha, faz uma escova, dá um jeitinho, mas alisar definitivamente não, né? Então, concluindo, os cabelos tendem a ficar sem queda durante a gestação e há o risco dessa queda importante no pós-parto e que um dermatologista pode ajudar. É importante falar aqui que eu estou falando de coisas do dia a dia, coisas comuns, coisas de mulher, como eu também sou. Mas se alguma coisa sair do eixo, se alguma pergunta ficar sem responder, é importante a consulta com o especialista. Eu não vou fazer uma aula de doenças na gravidez ou de doenças na pediatria, não é o foco. O foco aqui é saúde, e muita saúde. E como a gente pode lidar com esse período tão importante e tão bonito na vida de uma mulher. E dos pais também, tá? Não se sintam excluídos, que os papais hoje curtem bastante. Cuidado com os mamilos. Cuidado com muito mito, né? Porque é assim, a grande maioria, gente, dos mamilos, eles vão fissurar. E dessa fissura, dói um pouquinho mesmo.
Mas aí as pessoas tentam programar um pouco como que vai ser esse atrito, né, da boca do neném no mamilo. Tenta passar escovinha de dente, ou tenta passar bucha vegetal. Gente, bucha vegetal, esquece isso. Nem para tomar banho. Tem muita gente que hoje em dia ainda usa bucha vegetal para tomar banho, a gente não precisa disso. Então, banho dermatologicamente correto é só com água e sabão, é perfeitamente possível. Então, assim, eu faço isso há anos e nossa, é muito tranquilo, a gente não precisa de bucha. Bucha serve para tirar a proteção da nossa pele, a camada lipídica da nossa pele, que a gente precisa dela. Ela não é só óleo, mas ela também tem bactérias e fungos que são nossos amigos, que vivem na nossa pele e que nos defendem. A pele é um órgão de barreira, nos defendem do meio externo. Então, usar bucho, usar bucha vegetal, esfregar escovinha de dente no mamilo, isso não tem comprovação científica. E sim, na grande maioria das vezes, os mamilos vão fissurarem e vai passar. É um período de adaptação do mamilo que ele vai passar. O que tem na ciência, o que se pode fazer? O uso do próprio leite durante a gestação, quando sair do bico do leite, do bico do peito, começar a sair um pouquinho de leite, pode esfregar um pouquinho desse leite no próprio mamilo, mas não pode, gente, espremer o mamilo, porque quando a gente espreme o mamilo, uma liberação de um hormônio que se chama ocitocina, que é o mesmo que vai lá e contrai o útero. Então, é o leite que sai espontaneamente do mamilo, você pode passar. Tomar sol nos mamilos é bom, pode tomar. São indicações precisas, não precisa de muito tempo, 10 minutos são suficientes, pode ser na janela de casa, janela aberta. Toma um pouquinho de sol, porque isso ajuda. Nos primeiros dias do início da mamada, pode-se usar os adaptadores, que são os bicos de silicone. Eu vou mostrar para vocês. Alguns pediatras não gostam muito não, sabe? Porque faz a confusão da boquinha do bebê, porque ele confunde o mamilo com o bico. Então, esses daqui, ó, são os bicos que podem fazer essa transição nesses primeiros dias da lactação. Eles ajudam porque eles espalham igualmente a pressão na hora da mamada, a apojadura, né, que é a pegada da boca do bebê na mama da mãe, ela é muito importante, deve ser falada mais para frente por algum outro colega. É importante manter no período entre mamadas, a mulher que produz muito leite, ela usar essa concha aqui, em que tem vários modelos. Tem esse que fica aberto por cima, que ajuda a mama a ficar aerada, e o leite acumula aqui na parte de baixo, e ele fica por dentro do sutiã. Então, aqueles absorventes, aqueles disquinhos de algodão que parecem até coisa de maquiagem, se a mulher tiver pouco leite, ele pode ser usado. Mas se ela tiver muito leite e aquele absorvente, né, ficar um pouco úmido, não favorece um ambiente muito bom, porque fungo gosta de lugar quente, úmido e escuro. Então, se coloca aquele algodãozinho ali, né, aquele absorvente, ele não der conta do processo e ficar úmido, pode favorecer o crescimento de cândida, que é um fungo normal do nosso organismo. Mas as conchas, elas são preferenciais. Não tem referência nenhuma na literatura, de certeza, para a gente fazer uso de cremes de lanolina. Mas a hidratação, né, eu não tenho conflito de interesse com produto nenhum, mas a hidratação dos mamilos, ela é importante. E na dúvida do que usar, se for esse de lanolina, esses que estão aqui na tela, use vaselina mesmo, comum, use Bepantol. Não pode usar produtos com medicação, mas tudo que favoreça a hidratação é importante. Na dermatologia, gente, eu costumo falar uma coisa. Hidratação não é supérfluo, né? Parece que é coisa de gente mais cuidadosa ou que é um cuidado que pode ser deixado de lado, mas a hidratação ela é fundamental em vários aspectos, principalmente nas áreas que são muito, como eu vou dizer, que tem a função muito maior. Então, como a mama aumenta a função durante a gestação, então uma hidratação é importante.
Bom, as alterações de pigmentação e como é que fica a mãe, né? Gente, durante a gestação, há a produção de um hormônio, seu hormônio passa pelo corpo inteiro. Há a produção de um hormônio que pigmenta tudo. Então, algumas pintinhas podem ficar mais altas, algumas pintinhas podem ficar mais escuras, as axilas vão ficar escuras. Quanto mais morena você for, mais tendência de ficar morena você tem. Então, as axilas podem ficar mais escuras, virilhas muito escuras. Aqui, essa linha que fica no meio da barriga, normalmente a gente chama de linha alba e normalmente não é visível. Ela se transforma na linha negra, que é uma linha completamente fisiológica durante a gestação e tudo volta com a volta dos hormônios para o lugar. A gente não precisa usar clareadores específicos, a gente não precisa usar produtos, a gente só precisa hidratar, porque tudo vai voltar ao normal. É tudo da natureza. Então, os mamilos vão ficar mais escuros, sim, e vão surgir essas bolinhas aqui ao redor dos mamilos que elas podem crescer. Isso é normal na gestação, se chama os tubérculos de Montgomery, né? Tem um nome muito legal, mas acho que a gente não precisa guardar nada, são bolinhas que vão regredir durante a, né, durante o pós-parto. Tem gente que já tem elas grandes, não tem problema nenhum, mas se aumentarem também não é nenhum problema. O problema mais temido durante a gestação é o melasma, né, que são essas manchas no rosto. As pessoas falam que é mancha de gravidez, mas elas não são só de gravidez. Elas também acontecem em quem usa anticoncepcional, em quem tem familiar moreno, quem tem história genética, né, na família de quem tem melasma. E o carro-chefe da prevenção do melasma é o filtro solar. Não existe conversa para tratar melasma se a gente não usar filtro solar. É a base de tudo. Ah, Anabelle, mas e que filtro solar que eu posso usar então? Gente, qualquer um. Desde que seja comprado em farmácia ou supermercado. Esses de revista, assim, eles têm uma regulamentação um pouco diferente. Então, não sei se às vezes mais rígida, às vezes menos rígida, mas o filtro solar, esses que são de farmácia, eles têm um certo rigor. Então, o que, que eu recomendo? O uso de protetor solar FPS 50 mais. Ah, 50 mais, porque isso vive passando no Fantástico, vive passando em entrevistas. Filtro solar 30 é pouco? Não, não é pouco. Mas o 30 só seria 30 se a gente passasse exatamente a quantidade que a gente precisasse de passar. Que no rosto seria o correspondente a uma colherzinha de chá para o rosto inteiro. Alguém aguenta passar isso? Não, nem dermatologista. Então, o que, que a gente faz na prática? A gente coloca o filtro solar lá em cima, o número dele lá no alto, o FPS lá no alto, sabendo que nós vamos passar uma quantidade menor do que a gente deveria passar para garantir aquele FPS alto ali, para a gente chegar no meio termo. Os estudos de fotoproteção mostram que quem passa um filtro 70, na medida que a gente passa, na verdade, a gente está passando no FPS 36, porque a quantidade é muito menor do que a que deveria ser passada. E sim, os protetores solares com cor, eles são superiores aos transparentes. Por quê? Eles protegem da radiação UVA e UVB, que os transparentes também protegem, mas eles também protegem contra a luz visível. Só que filtro solar com cor não pode ser usado como maquiagem. É no tantinho que eu quero, é no tantinho que fica bom. Não, tem que ser muito. Filtro solar é sempre muito. Então, se você não gosta de muita maquiagem, de efeito maquiagem, o que pode ser feito é colocar um protetor solar transparente por baixo, coloca um filtro solar com cor por cima ou passa um pó por cima, mas nunca deixando de passar muito. Protetor, o máximo que aguentar é bom. E a diferença de preço é grande, né, gente? O que, que tem de novo nesses filtros solares? É tecnologia. Esses filtros solares que protegem uma pele mais seca ou uma pele mais iluminada, associação de antioxidantes, enfim, várias tecnologias, é para melhorar o nosso sensorial. Porque filtro solar, ele tem que ser agradável. Se ele não agradar, se ele deixar branco, se ele deixar escorrendo, se ele for fedorento, se ele arder os olhos, dependendo, né, de quem pratica corridas, etc., é um produto que vai mais desagradar do que agradar, vira uma obrigação.
Então, esse sensorial que é importante, e por isso que esses filtros solares, cada vez em embalagens menores, tem um preço maior por causa dessa tecnologia. Mas em termos de efeito, qualquer protetor solar, FPS 50 a mais, tá de ótimo tamanho, tá bom? Então, ele é o carro-chefe da prevenção do melasma. Tem jeito de tratar melasma durante a gestação? Sim. Então, a gente, durante a gestação, o que tem, né? A gente tem a proteção solar como principal pilar, e a gente tem o ácido azelaico. Na bula, ele é liberado a partir da 12ª semana de gestação. Ele pode ser usado tanto em gestantes quanto em lactantes. Ele serve tanto para acne, cravinhos, né, a fase mais leve da acne, como também serve para mancha, pode ser usado tanto de dia quanto de noite. Não tem problema da interação com o sol, e é o que a gente tem de seguro durante a gestação. A vitamina C pura, tem que ser pura, muitas vezes ela tem outras associações. A vitamina C também é liberada durante a gestação, como o ácido glicólico também. Então, a importância da escolha do filtro solar, eu já expliquei o porquê. Eu acho fácil, gente, eu sou uma pessoa difícil de me convencer das coisas no seguinte sentido, eu tenho que entender, tem que fazer uma lógica para mim. Então, quando eu explico essa questão do filtro solar, eu convenço mais pessoas, eu acho que eu convenço mais pessoas a usar protetor solar do jeito certo. E o filtro, a frequência de aplicação são 2 vezes ao dia, porque ele só dura 4 horas. Então, na hora do almoço, você pode passar um filtro por cima, ou você pode lavar o rosto e passar tudo de novo. O filtro solar, durante o tempo, ele é consumido porque a gente passa a mão no rosto várias vezes, ele é diluído pelo suor, ele é diluído pela secreção sebácea, ele perde a potência em relação a ele mesmo. Ele é um produto que ele vai diminuindo a potência, por isso que é importante reaplicar e não passar um filtro 90 de manhã e achar que está seguro o dia inteiro. É preferível usar um filtro 50 2 vezes ao dia, tá bom? E lembrar que protetor solar é uma das medidas de fotoproteção. A gente precisa de outras medidas complementares. Então, o uso de chapéus de aba larga, óculos de sol. Muitos protetores solares ardem os olhos. Eu sou da perto do olho e começar a arder, porque nem todos têm essa garantia de que não vai arder os olhos. Então, é importante a associação de óculos escuros, uso de viseiras, de boné, quando for da exposição ao sol. O sol é inimigo? Não, o sol é muito amigo, o sol é muito bom, o sol é vida. A gente só tem que saber ter um bom relacionamento com ele. Bom, a acne na gestação é um problema que não é tão frequente assim, mas nos casos graves em que as orientações do obstetra não estejam dando certo, procure ajuda médica. Nós lá no HPM somos um time de dermatologistas que estamos prontos a ajudar vocês, né? E precisa de uma consulta para a gente conversar sobre o que já foi usado, sobre o que já foi tentado. Nem toda pele tolera usar as medicações, e existe medicação não tão potente, claro, mas que pode ser usada durante a gestação para tratar a acne, né? A pele da mulher vira outra durante a gestação. As estrias, tão famosas estrias gravídicas. Quando elas estão nesse estágio aqui de estrias vermelhas, elas são estrias mais recentes. Elas geralmente costumam coçar. E é importante não coçar. Ou se for coçar, que não seja feito assim, com as unhas, mas que seja feito assim, com as pontas dos dedos. A hidratação ajuda. Não tem na literatura nada cientificamente comprovado de que, olha, use, você não vai ter estria. O principal fator para ter estria, sabe o que é? A genética e ser nova. Por quê? Uma pessoa de 40 anos ao engravidar, ela tem uma pele mais flácida do que uma de 20 se engravidar. E as estrias acontecem nos maiores estiramentos de pele, nos maiores aumentos de volume. Então, isso acontece quando se engorda muito rápido, quando há um crescimento muito rápido, na época de virar mocinha, né, na adolescência,
na gravidez. Então, todas as partes que esticam muito, associada a uma genética, uma predisposição genética, vai culminar no aparecimento de estrias. Durante a gestação, não tem nada que previna, mas eu gosto muito dos cremes à base de centela asiática, e são vários no mercado. Tem Mustela gestante, Mater Skin, Skinmatix, são vários. O seu próprio obstetra pode te prescrever. Se ele fala assim, isso é bobagem, não sei o quê. Mas, assim, existe creme para estria que, na prática, a gente acredita. Eu, como dermatologista, eu acredito, só não tem como provar, mas eu usei e deu certo. E as estrias, é importante depois do parto, se as estrias ainda estiverem vermelhas, a gente consegue começar a tratar depois do parto. Se estiver amamentando, que é o desejo, né? Amamentar no mínimo 6 meses, pela Organização Mundial de Saúde, até 2 anos, se desejável for, pode amamentar, tem como a gente fazer alguma coisa, mas realmente o que é mais seguro para tratar para tratar as estrias, realmente é depois do parto. Enquanto está grávida, só creme hidratante específico para essas regiões mesmo. As estrias, quando elas ficam brancas, ou às vezes elas já nascem brancas, são as estrias que são mais velhas, elas são de mais difícil tratamento, mas tratamento de estria tem que ter paciência, persistência e insistência. Muitas vezes elas incomodam, muitas vezes não. Durante a gestação não é o melhor momento de tratar, mas depois do parto o dermatologista consegue te ajudar. As varizes na gestação, elas não são um tema propriamente dermatológico, mas que muitas vezes geram dúvidas, né? Então, a progesterona, ela é um hormônio que ela dilata tudo. Dilata os brônquios, né? Os brônquios são aqueles canudinhos que levam o ar nos pulmões. Então, muitas vezes, sem estar cansada, sem fazer esforço nenhum, a gente assim, está suspirando ou respirando fundo. Isso é a dilatação feita pela progesterona. E isso também acontece com as varizes. Então, a mulher tem maior propensão a ter hemorroida, que são nada mais que veias ali ao redor do ânus. Tem propensão também a ter varizes durante a gestação. É importante o uso de meia elástica a partir do 2º trimestre de gestação. Se você pedir, o seu obstetra pode te recomendar. É um alívio, gente, que eu vou falar, viu? É um alívio incrível. A gente pode evitar também as posições estáticas, né? Ficar sentada muito tempo ou em pé por muito tempo numa mesma posição. E já se é conhecido que a gente tem 2 corações no corpo. Um mora aqui do lado esquerdo, geralmente. E o outro são as nossas panturrilhas, que são músculos que ajudam a fazer o retorno do sangue dos pés, das pernas, de volta para o coração. Se a gente tem a dilatação dessas varizes, a dilatação dessas veias formando as varizes, a gente tem um maior acúmulo de líquido nos pés. Então, isso no final da gestação torna-se incômodo demais. Então, como que a gente pode prevenir isso? Primeiro, andar, né? Se puder fazer atividade física, se for liberado pelo obstetra, vai ser ótimo. Se você já faz atividade física e não houver contraindicação, continue, é uma excelente prática. Se você nunca fez, não é o melhor momento para começar, mas tudo de acordo com o obstetra. Minha parte aqui é falar de dermatologia. Mas esse fortalecimento da panturrilha lá embaixo, quando ele não é possível, e a gente só ativa a panturrilha quando a gente anda, as meias são importantes para ajudar nesse sentido. E quando for cansar, principalmente quando a barriga já estiver grandona, é importante deitar em cima do braço esquerdo ou virada para o lado esquerdo de uma certa maneira. Porque quando a gente deita de barriga para cima, o útero, ele comprime a veia cava, que é uma veia que ajuda a trazer o sangue lá das pernas de volta para o coração. Então, para dar um conforto para você, né, e principalmente para o bebê, a deitar do lado esquerdo é melhor do que do lado direito ou de barriga para cima. O uso de meia elástica, ele é um auxílio muito grande. Eu já procurei me informar até para mim mesmo que eu sou usuário diário de meia de compressão elástica, porque eu passo muito tempo em pé, às vezes em cirurgia ou muito tempo sentado em consulta, mas a principal é aquela 3/4, é aquela que vai até antes do joelho.
Existem aquelas que vão até no meio da coxa ou até na barriga, mas a principal mesmo é aquela de 3/4, tá? E a de baixa compressão, apesar dela ser de baixa compressão, ela já é bem difícil de usar no começo. Mas se informe melhor com o obstetra, porque depois vai ser muito legal. Mais lá por volta dos 50, 60 anos, quem tem essas varizes, elas costumam queixar de umas certas manchinhas vermelhas ou amarronzadas que começam lá no tornozelo e vão subindo. Isso é o acúmulo do sangue das vezes que não deram conta de jogar esse sangue de volta lá para o coração. Deixa eu ver aqui para passar. Marina, eu tô sem. Tá, peguei. Bom, e a pele do bebê e da criança? A gente pode passar qualquer coisa? Não. A pele do bebê, ela tem ela é muito mais fina, ela é como se fosse uma peneira grossa. Ela é muito mais fina, ela é muito mais frágil, ela é imatura do ponto de vista de defesa daquela quantidade de lipídio que a gente tem né, da gordura que a gente tem, ela tem menor quantidade. Ela tem uma flora, né, as bactérias amigas e os fungos amigos, eles também estão um pouco trocados, principalmente no começo. Então, é importante que se faça um banho adequado. Criança não precisa ficar dando banho 2, 3 banhos por dia. E os banhos, gente, tem que ser adequados. Assim como eu falei que a hidratação é importante, o banho também é. Então, o banho da criança, se você mora em cidade fria, se o bebê vai nascer na época do inverno, o que pode, né, fazer? Fechar as janelas da casa. Nos primeiros dias, que ele é muito pequenininho ainda, tem pouca gordurinha, porque a gordura, né, protege do frio. Dê banho no quarto, né, para ficar menos frio. Coloque uma água morna. Para testar a temperatura da água, você pode usar ou o dorso da mão ou o cotovelo. Se for desagradável, não coloque a sua criança. E esse banho, ele deve ser um banho rápido, né? Principalmente se a criança começa a apresentar problema de pele. O banho é um dos primeiros que tem que ser melhorado. Com sabonetes suaves, próprios para a idade, e sem bucha, não precisa passar nem aquelas toalhinhas, às vezes, que eles indicam, porque realmente não é necessário, só com a mão e o sabonete a gente consegue. Então, atentar para esse ambiente. As trocas de fralda, gente, tem que ser frequentes. Criança não pode ficar molhada, mas aí a gente tem que atingir um equilíbrio. Nem pode estar molhada a ponto de dar assadura, mas também não é todo xixi que precisa trocar fralda, porque senão haja fralda e haja dinheiro. Então, tem aquelas fraldas com alto poder de absorção, que você consegue, o neném faz xixi toda hora, né? E tem aquela parte sensacional também, que a gente tira a fralda e se for menina ainda faz o pintinho assim e faz xixi em você. Faz parte, porque bebê faz xixi toda hora. Então, se a fralda estiver molhada, você coloca o dedo, o dorso da mão lá dentro. Olhe, se aquilo te incomodar, aquele molhado te incomodar, é porque também vai incomodar a pele do bebê. Agora, o cocô, ele tem que ser trocado. E no começo, o cocô do bebê, ele não é formado, é um cocô líquido. E às vezes existe banho de cocô, né? Que faz um cocô tão grande que vai espalhando ali para a fraldinha e vai para as costas. Então, as enzimas que ficam ali naquele cocô e as enzimas também que ficam no xixi, eles são agressivos para a pele. E na hora das trocas, eu ia fazer um negócio que eu sempre esqueço de fotografar. O ideal, gente, é que a gente pegue uma Tupperware. Claro que não precisa ser estéreo nem nada. Que a gente compre aqueles rolos de algodão e corte em quadradinhos assim e deixe eles umedecidos com óleo mineral. E na hora das trocas, a gente faz a limpeza do bebê só com água e óleo mineral. Os usos de lenços umedecidos, eles têm que ser exceção. É para aqueles momentos de saída que fica na bolsa da maternidade, quando você vai a alguma visita na casa de alguém, ou que você vai levar no pediatra, e que realmente o lenço ajuda. Mas dentro de casa, que é a maior parte do tempo que o bebê fica, realmente, quanto menos agressivo for, melhor é. Então, aquele algodãozinho umedecido com óleo mineral, ele ajuda bastante.
Se você colocar o algodão só com água, na hora que passar, vai ficar cheio de fiapo de algodão. Aí o que a gente vai lá, tenta tirar o fiapo de algodão e dá um tanto de belisquinho no bumbum. Se a gente passar só o óleo, também não adianta. Então tem que molhar o algodãozinho com o óleo e também com a água e a gente faz a limpeza. Lembrando que a limpeza na menina, ela é de cima para baixo, para não levar o conteúdo fecal do ânus, né, lá para próximo do introito vaginal, perto da pererequinha. Então, acho que é isso, eu falei. Dentro de casa é mais com a água, poucos banhos, deixar os disquinhos preparados, os lencinhos, por mais cheirosinhos que sejam, eles contêm substâncias detergentes e tem que também tomar cuidado com a fricção que se faz, porque de repente a gente pode fazer até um peeling, né, na bunda do bebê, assim, de tanto que esfrega ali o algodãozinho. Então, realmente é uma limpeza delicada, uma limpeza suave. O excesso de cocô, ele pode ser tirado com papel suave e o excesso tirado com algodãozinho e óleo mineral. Quanto mais suave for, melhor. Gente, tem uma frase que eu gosto muito para muitas coisas na vida, que se chama menos é mais. Tudo é equilíbrio. Bom, o uso de cremes de barreira, né? Pode ser de qualquer marca. Então, o uso de cremes de barreira, né? Que pode ser de qualquer marca, né? O mais famoso de todos é o Hipogloss, mas hoje a gente tem várias marcas no mercado que são muito boas. Algumas, particularmente, eu acho que são bem anti-inflamatórias, algumas eu acho que são até mágicas, digamos assim, né? Porque a dermatite de fralda, o pediatra conduz muito bem. É raríssimo, raríssimo, raríssimo chegar a criança com dermatite de fralda para a gente. E o uso de creme de barreira, ele é bem importante. Principalmente Mabel, os meus tiveram, você acredita? tiveram, Tiveram. Faz parte. faz parte. O meu filho teve uma vez só, quando ele teve diarreia, e porque ele tomou um antibiótico. E isso é importante, sabe, gente? Porque depois que o bebê vai ficando mais maduro, lá por volta dos 4, 5 meses, as fezes começam a ficar mais consistentes. E na hora que elas ficam mais pastosas, para de dar dermatite, né, de contato. E aí o meu filho major teve quando ele estava tossindo, 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 e eu sou paciente. Então, o que a pediatra do meu filho faz, eu sou paciente nessa hora, eu não sou médica, eu confio totalmente nela. E aí eu falei assim, não, mas essa tosse já tem 2, 3 meses, deve estar colonizado, vamos dar um antibiótico. Deu uma diarreia, mas uma diarreia que eu custei a dar conta da dermatite de fralda dele. Então, os cremes de barreira, eles são muito importantes, principalmente pós-cocô, principalmente pós-diarreia mesmo. Mas nem sempre nas trocas de fraldas do xixi são necessárias, porque os cremes de barreira, eles têm um óxido de zinco, e ele fica branco. Então, a gente fica lá naquele cuidado de tentar tirar todo aquele branco, todo aquele excesso, e quando vê, a gente já limpou a bunda, sei lá, umas 6 vezes por dia. Então, nem toda troca de xixi precisa passar creme de barreira. E nem todo creme de barreira precisa ser tirado ao excesso. Por isso que ele está ali, é justamente para fazer uma barreira, para proteger a pele da irritação que as enzimas que tem no xixi e tem no cocô. Mas hoje em dia, assim, os pediatras dão um show nisso, é muito raro chegar criança com problemas. Bom, então o que eu queria dizer era isso, queria falar muito mais, queria ver vocês muito mais, queria participar do sorteio, eu gosto de ver a carinha de cada uma, gosto de ver a carinha dos papais, das mamães, dizer que ser mãe é um negócio mágico, dizer que o amor só aumenta, e para as que já estiverem próximas, né, do termo, estiverem próximas do parto, que vocês tenham um bom parto, que Deus os abençoe, que a criança venha com muita saúde e que abençoe sempre a vida de vocês, que filha é bênção. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Major. Vamos para as 500 milhões de perguntas. Vou selecionar aqui, viu, Mabel? Vamos lá. Pergunta da Érica. Peraí, tem mais lá em cima. Peraí, só um minutinho. Começa lá das primeiras. Em caso de sinusite, infecção, Clavulin BD é permitido? O Major,
essa palestra ela tem o intuito de orientar de uma maneira em geral, né? A prescrição ela decorre depois de uma consulta médica. E hoje em dia, né, até para comprar, se comprar o antibiótico precisa de receita. Então, para indicar ou contraindicar, isso decorre de realmente de uma consulta. Ok. Sandra Pedrosa, tem algum tipo de tinta de cabelo que a senhora poderia indicar? Hoje em dia tem muitas coisas no mercado, né? As renas que eles falam que são naturais, se for para tampar os brancos, porque a gente também tem que tentar um equilíbrio, né? Então, tem mulheres que, mesmo muito novinhas, têm muitos cabelos brancos e não, né, não precisam ficar assim. Então, aquelas de marca Rena ou aquelas tinturas semipermanentes são as mais indicadas. Mas, assim, tudo com o consentimento do obstetra mesmo. Okay. Botox orgânico, que é aqueles que ele fala que é do ácido da maçã, pode fazer? Não conheço. Na dúvida, Não? não. Então, ótimo. O nome Botox é Loção. muito forte, né? Então, muitas pessoas se apropriam dele para rotular algumas coisas. Então, muito difícil falar. Na dúvida, Ok. Érica está perguntando, está com 17 semanas, se é normal no bico do seio surgir uma pele esbranquiçada. E se é normal, se é necessário retirar ou não. durante a gestação não é o melhor período para poder fazer nenhum procedimento de excisão, a não ser que seja necessário. Não é contraindicado, a gente faz, mas se ela mostrar para o obstetra, ele vai saber falar se precisa tirar ou não, mas normalmente não. Como eu falei, várias lesões de pele podem surgir ou crescer, as que pré-existentes forem, e sem necessidade de remoção. Vamos ver se regride depois do parto. Ok. Pomada para usar quando o seio está sensível, após quando o bebê nasce, a senhora indica alguma ou as que estão no mercado, qualquer uma ajuda? Olha, eu gosto bastante de pomadas cicatrizantes, só tem que ter o cuidado para poder tirar para o neném não mamar aquilo, né? Eu gosto muito de Bepantol, sem o menor conflito de interesse. Eu gosto muito de Bepantol Derma, tem que tirar aquele excesso, né? Gosto muito de Cicabio creme. Isso não, o que eu estou fazendo, né? Pelo o meu conselho, ele não me permite prescrever. Mas esses cremes cicatrizantes, de uma maneira em geral, eu posso indicar. Os cremes, aquele que eu falei que pode proteger o bico do seio, eles são à base de lanolina, que também geralmente não tem problema, tem que tirar só o excesso mesmo e muito cuidado para não ficar esfregando muito o bico do seio também, para realmente não deixá-lo mais fragilizado ainda. Tomar sol no peito e usar o próprio leite do peito. Óleo de rosa mosqueta, Uhum. CeraVe, são produtos seguros para serem usados como hidratante? CeraVe são produtos da marca da Vichy, CeraVe. eles não são contraindicados durante a gestação. O óleo de rosa mosqueta é uma substância calmante. Eu teria que checar se ele tem contraindicação durante a gestação, mas eu acredito que não. Pode usar. Tem só que checar, mas não é contraindicado. Okay. E se gestante pode usar qualquer tipo de repelente? Ah, deve. A gestante tem que se precaver, né? Agora a gente está numa época mais tranquila, mas eu vivi a época em que amigas gestantes atravessaram a gestação durante a chikungunya e foi um aperto. Então, gestante pode usar repelente. Os repelentes à base de icaridina são muito bons, são os mais efetivos. A gente tem de várias marcas no mercado, diversas marcas, e é importante usar protetor durante o verão para se proteger de insetos, né, de pernilongos, e durante o inverno para se proteger de carrapato. Carrapato pode dar doença grave, né? Agora, fazendo um adendo, crianças abaixo de 2 anos de idade não devem usar repelentes, nenhum.
Mas isso também é muito acordado com o pediatra, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, ora libera um, ora libera outro. Então, assim, a maior segurança realmente vem da informação do pediatra, mas de regra geral, abaixo de 2 anos. Não. Tem aquela loção, aliás, a de 6 meses até 2 anos pode usar aquela loção anti-mosquito da Turma da Mônica. Ela é uma loção anti-mosquito, ela é mais fraca, mas esses métodos físicos, tipo cortinado, ventilador apontando para baixo do berço ou para cima, só para impedir o pernilongo de voar ali perto, não, né, jogando a direção do ar diretamente para a criança, são interessantes. Mas abaixo de 6 meses, criança não usa protetor solar e criança não usa repelente.